Eu comecei na encadernação meio que por acaso. Na verdade, uma amiga que na época era editora de moda na Kozak Naif, que era uma editora muito legal de livros que fechou aqui em São Paulo, ela me convidou para fazer um curso num ateliê aqui em São Paulo que eu já conhecia, que era o Ateliê Portfólio. E eu falei, por que não? Era terça-feira à noite as aulas, e eu falei, vamos lá, né? Gosto da loja, conheço os produtos, acho que pode ser uma atividade interessante. E aí fui com ela fazer esse curso, era toda terça-feira à noite, e fiquei uns 2, 3 meses fazendo, mas na primeira aula, assim, na segunda aula, o bichinho da encadernação já me picou, e eu já adorei fazer tudo aquilo e sabia que seria uma atividade que eu gostaria de levar para frente, né? Era, no começo, um hobby. Eu comecei pensando isso como uma possibilidade de presentear os amigos, de trabalhar com as mãos, aprender coisas novas. E depois isso foi se transformando gradativamente num ofício, numa profissão e numa renda, né? Quando eu comecei não tinha nenhuma pretensão de trabalhar com encadernação ou ganhar dinheiro com isso. Tanto é que eu fazia muitos caderninhos, né, sketchbook, álbuns para presentear as pessoas e não tanto com a ideia de, isso aqui pode ser uma renda. E aí, no final das contas, eu fui ganhando gosto e fui presenteando os amigos, e aqueles amigos que gostavam trabalhavam em empresas e me pediam para fazer para a empresa, e aí a coisa foi crescendo. Isso foi em 2007 que eu comecei. Em 2008, mais ou menos, em agosto, eu tive a notícia que eu tinha recebido um visto de residência para ir morar no Canadá. Eu já tinha aplicado para esse visto uns 2 anos antes, não sabia quando ia sair, se ia sair, e depois de quase 2 anos saiu esse visto. E eu estava meio que esperando, e aí em setembro eu fui de malicuia, vendi tudo que eu tinha, eu trabalhava como diretor de arte, fotógrafo e videomaker, eu meio que fazia de tudo um pouco, assim. Vendi minha câmera, meus equipamentos, vendi meu carro e fui meio que numas de tô indo, não tenho data para voltar, nem sei se eu vou voltar, né? E fui morar no Quebec, na cidade de Montreal, e cheguei assim no fim do verão, já estava quase começando o outono. E foi lá que surgiu o Velho Livreiro, a ideia do Velho Livreiro, porque a princípio eu fui meio que para morar, para estudar, para aprender a falar francês, para viver um pouco uma experiência fora do Brasil, mas sem muita ideia do que eu ia fazer, assim. Queria, claro, procurar um emprego, ter renda e tal, mas os primeiros 6 meses que eu fiquei lá, o governo meio que pagava uma bolsa que dava para ajudar no aluguel, enfim, eu fui com uma reserva de dinheiro. E essa bolsa era para eu estudar francês, então eu fiquei quase uns 6 meses estudando francês direto, assim, e até hoje é uma língua que eu dominei por conta dessa experiência, assim, né, lá em Montreal. E aí o Velho Livreiro meio que surgiu lá, assim, durante os estudos, a marca até que surgiu em francês, chamava Le Vieux Bouquiniste, que era o Velho Livreiro, né, em francês, o bouquin é esse livro meio de segunda mão, de sebo, né, meio que surgiu dessa ideia. E lá mesmo eu comecei a produzir algumas coisas de encadernação, já tinha feito os cursos aqui, estava fresco isso na minha cabeça, e resolvi fazer para brincar, para experimentar. Ia conhecer lugares sobre encadernação, em algumas papelarias, lojas, e assim foi, fiquei produzindo numas de hobby. E aí em 2009 eu voltei para o Brasil, no final de setembro eu fiquei exatamente 1 ano em Montreal. Aí eu meio que vi que não era exatamente aquilo que eu queria, já tinha valido toda aquela experiência. E aí eu voltei numas de, e aí, o que eu vou fazer da vida? Eu tinha vendido meu carro, meus equipamentos, estava sem nada. Peguei alguns trabalhos para fazer, de freela, como diretor de vídeo, como fotógrafo, e fui levando assim. E ao mesmo tempo fui também fazendo algumas coisas de encadernação logo que eu voltei. E aí comecei a pegar mais encomendas, projetos, sketchbook, livro de artista. E aquela renda que antes era uma possibilidade começou a virar uma parte relativamente importante da minha renda mensal. E aí eu pensei, por que não, né? E aí comecei a trabalhar essa ideia, a melhorar. A minha esposa na época era a Estela.
ela super me apoiou. E aí a gente morava aqui na Vila Madalena e perto de onde a gente morava tinha um sobradinho bem legal que estava um tempo para alugar e a gente sempre passava na frente, né? Tinha uma vitrine, poderia ser uma loja muito interessante. E a gente resolveu alugar e transformar aquilo no ateliê, o Velho Livreiro, como aconteceu em 2012. Mas a gente não tinha grana, assim, como é que a gente vai fazer para montar um ateliê sem dinheiro, né? Precisa comprar estoque, a gente queria montar uma papelaria fina, com projetos personalizados, com produtos diferenciados, canetinhas importadas, bem sem ser aquelas papelarias escolares, né? Esse conceito de papelaria de quem gosta mesmo, né? De papelaria. As pessoas que entram e se apaixonam e compram cadernos, canetas, enfim, essa era a ideia. Só que a gente não tinha dinheiro para fazer estoque, o imóvel precisava de uma reforma, não tinha nem estacionamento na frente. Então, no final das contas, eu consegui montar um plano de negócios. Eu lembro que na época eu fiz uns cursos do Sebrae, fui atrás mesmo, fui estudar como montar um negócio. E minha mãe tinha vendido uma casa que a gente morou durante grande parte da minha vida, que era uma casa de vila aqui em São Paulo. Tinha muita escada, ela já estava morando sozinha nessa casa. E aí ela vendeu a casa e sobrou um pouco de dinheiro na troca do apartamento que ela comprou. E aí eu fiz um plano de negócio e apresentei para ela. Você não quer investir no meu negócio? Tem um imóvel aqui super legal, tal. E foi ela que botou o primeiro dinheiro, assim, para realmente a gente conseguir comprar um estoque, fazer a reforma, tudo isso. Aí o tempo passou e eu acabei comprando a parte dela, porque no começo não dava dinheiro, né? Eu ficava assim, pô, mãe, você me emprestou uma grana para fazer isso tal, e entrou de sócia, mas não tá virando muito dinheiro, né? A gente paga as contas, mas não é que é uma coisa que dá lucro. Demorou um pouco para virar, assim, né? E aí depois eu acabei comprando a parte dela. E qual que foi como é que começou o ateliê? O ateliê tinha 3 frentes. Tinha a parte de encomendas, tinha a parte da loja, né, com produtos que a gente comprava, que a gente produzia também para colocar na loja. E desde sempre eu queria dar aula. Então o sobradinho embaixo era uma loja, em cima tinha uma sala que a gente usava de ateliê, que eu tanto produzia as coisas para colocar na loja, como eu dava aula. Então eu estava no meio da produção, aí à noite tinha que dar aula, arrumava tudo, preparava a sala para dar aula e ensinava alguns alunos que estavam querendo aprender sobre isso, assim como um dia eu também tinha aprendido. E quando eu comecei a dar aula, eu percebi que era o que eu mais gostava, era dar aula. E aí o ateliê começou a ficar pequeno, a gente começou a crescer, muita procura de cursos, os alunos querendo aprender sobre encadernação, sobre cartonagem, enfim. E aí a gente ficou uns 4 anos nesse ateliê, e aí eu resolvi que eu não queria mais ter a loja, aquela disciplina de estar lá todo dia, sábado, era um trabalho de comércio mesmo, né, de varejista, e eu estava meio cansado. Falei, eu quero ter meu ateliê tranquilo, com os meus alunos. E aí que eu pensei, nesse ateliê cabem de 6 a 8 alunos apertados, né, onde a gente estava. Por que eu não procuro um lugar que caiba mais gente, já que está tendo demanda, as pessoas estão querendo falar sobre encadernação, estão querendo aprender de encadernação. E aí a gente mudou para o ateliê que a gente está hoje, que é esse aqui, onde a gente consegue atender 12 alunos ao mesmo tempo, com espaço, né, com respiro. Antes eram 6, às vezes 8 apertado, e aqui a gente conseguiu ampliar e trabalhar dessa maneira, né? Foi quando realmente a gente cresceu a escola e aí trouxe esse conceito de ateliê escola. O Velho Livreiro não era mais um ateliê de encadernação e papelaria, era um ateliê escola, e até hoje a gente pensa ele assim, né? O Velho Livreiro, escola e ateliê de encadernação. E aí a gente conseguiu trazer encadernadores de fora do Brasil, a gente trouxe o Tarrico da Argentina, trouxe a Julie da França, passou por aqui a Penélope, outros encadernadores brasileiros vieram dar aula, então realmente a gente trouxe esse conceito de escola de encadernação para cá, né? Não era só o ateliê onde o Pablo dava aula, onde o Pablo dá aula, era um ateliê onde o Pablo dá aula, mas também tem outras pessoas que também vêm ensinar os seus saberes. Então, realmente é uma escola, né? Talvez a única escola de encadernação dessa maneira assim no Brasil. Não sei, não conheço outros lugares que têm essa mentalidade de realmente
ser uma escola de encadernação e papelaria fina e artes do livro, né? E assim foi. Aí em 2015, a gente ainda estava no outro ateliê, eu fui convidado para fazer um curso online numa plataforma de cursos grande na época, que em 2015 não tinha muito isso de curso online. Não era esse boom que é hoje. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui em 2020. Hoje a gente está em plena quarentena do coronavírus. O que tem de curso online, de live, de coisas acontecendo, né, em ebulição, é muito legal. Nessa época não tinha muita opção de como é que você vai aprender encadernação. Não tinha, era ou nos livros, ou vir para São Paulo fazer curso, ou encontrar alguém que dava aula. Então foi uma porta que me abriu, eu fui dar esse curso nessa plataforma, como um contratado, vamos dizer assim. Conheci várias pessoas legais, como eu já vinha do mundo do vídeo, eu já entendi um pouco o que estava acontecendo, as possibilidades. E aí em 2019, demorei uns 4 anos para pensar nisso. A gente bolou uma plataforma, na verdade eu gravei os primeiros cursos da Escola OVL, né, os primeiros 5 cursos que eu chamo de encadernação do zero com o velho livreiro, que são os nossos primeiros cursos para quem está começando. Eu gravei em 2018, no Carnaval, mas só fui lançar eles 1 ano depois. Eu gravei, deixei quieto, e aí comecei a editar no final de 2018. Em 2019 eu tinha 5 cursos prontos, editados, prontos para realmente oferecer para o mercado, e foi um sucesso, foi muito legal, um retorno que as pessoas estão me dando, assim, de como funciona mesmo esse ensino à distância, como é possível, uma coisa que a gente não tinha certeza se ia dar certo. E deu, a Escola OVL é um sucesso, hoje agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, são 10 cursos que a gente tem, de vários níveis, e o próximo curso vai ser o 11º, que já está gravado, a gente já vai lançar daqui 1 mês, mais ou menos. E só tende a crescer, né, o ensino à distância, poder chegar com informação, não importa onde você estiver, né, isso é muito rico. E eu sou consumidor de curso online desde os meus 16 anos, né, por incrível que pareça, assim, pô, mas como é que não tinha curso online quando você tinha 16 anos? Como que você fazia? Mas tinha. Eu aprendi muito Photoshop, Premiere, alguns softwares da Adobe na época, assim, fazendo curso à distância. Eu lembro que eu era moleque com 16, 17 anos, na época a gente baixava umas coisas pelo Torrent, que era um sistema de peer-to-peer que hoje em dia nem se usa mais tanto. A gente deixava assim, eu e mais 2 amigos, assim, a gente deixava 1 mês baixando uns cursos assim de Photoshop, né, que era equivalente a uma série de DVDs, e aí era uma conexão lenta, e era isso, assim, ficava baixando, aí um ligava pro outro, pô, terminou de baixar, vamos assistir os cursos e tal, e a gente trocava curso, botava num pendrive pro outro, né, ou gravava num DVD, eu nem lembro como a gente fazia, mas eu já consumia muito curso na tela, né, com alguém explicando e ensinando alguma coisa. Então o ensino à distância sempre teve muito presente na minha vida, e eu tenho um certo autodidatismo que veio disso, assim, né? Você aprender com alguém só olhando e entendendo o que a pessoa está falando sem ter que fazer muita pergunta. Então essa didática eu trouxe para os meus cursos, tanto é que eu recebo perguntas e dou suporte nos meus cursos online, mas as aulas são tão bem explicadas, tem tantos detalhes, que são poucas perguntas que eu recebo. As pessoas realmente entendem o que tem que fazer ali e funciona. É isso, essa é um pouco da minha história aqui no Velho Livreiro, como eu cheguei até aqui, e acreditar que é possível, sim, empreender, viver aquilo que vocês gostam. Eu há 7, 8 anos vivo de encadernação, toda a minha renda vem do meu trabalho como encadernador, como professor. Sustento a minha família com isso, não é fácil, em alguns momentos é difícil, no começo principalmente é muito difícil, mas com persistência e muito amor pelo que a gente faz, com certeza as coisas acontecem. Então, espero que você encontre aí também o seu caminho, que as pessoas que estão me vendo aqui encontrem o caminho delas nos seus próprios saberes, sabendo tirar uma renda dessa paixão que cada um carrega, né?